Fala aí, Medcoffer. Então, bora para mais uma aula de infectologia. Aula essa sobre parasitoses intestinais. Assunto chatíssimo, eu sei, eu também acho essa aula chata, mas a gente vai tentar tornar a coisa um pouquinho mais sutil. E eu fiz dois primeiros slides bem resumidos, bem esquemáticos, para você não esquecer nada, porque infelizmente cai bastante nas provas de vocês. Então, vamos começar aqui simplificando um pouco as coisas. Primeiro, que quando nós falamos no mundo de parasitoses, nós discutimos os protozoários e os vulgos vermes, que de forma geral são eumintos. Temos nematodos, nematobos, enfim, vocês entenderam. Temos outro grupo aqui também, mas a gente pode chamar genericamente de vermes, tá bom? Quando nós falamos em protozoários, nós vamos ter dois, amebíase e giardíase. Quando nós falamos em amebíase, nós estamos falando essencialmente em portadores assintomáticos. Mais de 80% dos pacientes que têm amebíase não têm sintomas, ok? Mas quando tem sintomas, é uma colite amebiana. Se é uma colite, é uma diarreia baixa. Por ser uma diarreia baixa, é uma diarreia de pouco volume, múltiplos episódios no dia, com tenesmo e produtos patológicos também. Agora, quando nós falamos de giardíase, nós estamos falando de uma diarreia alta, de uma duodenite. A giardia, ela meio que atapeta o duodeno e faz uma desabsorção, tá bom, pessoal? Com isso, você vai ter uma diarreia de grande volume, com restos alimentares, com muita esteatorreia, parece que você tomou um Orlistat e muita flatulência, muito desconforto gastrointestinal, tá? Bom, de maiores complicações ou o que você tem que associar na sua cabeça, a amebíase, por ser uma diarreia invasiva, corre o risco de fazer também um abscesso hepático, tá bom? E a giardíase, ela é muito associada à diarreia do viajante, quando isso se instala em algumas semanas após a viagem. Se a diarreia do viajante é um quadro mais agudo, poucos dias, às vezes até horas após a viagem, aí a gente vai pensar em causas virais, como rotavírus. Agora, se é uma diarreia que já acontece aí 1, 2 semanas após retornar da Índia, aí a gente vai suspeitar um pouquinho mais de giardíase. E de forma geral, o tratamento delas pode ser feito com metronidazol, os imidazólicos, tá bom? Agora, no mundo dos vermes, que a gente vai ter os eumintos e os nematomos. Tá difícil essa palavra para mim hoje, mas, bom, vamos seguir. Bom, a gente vai dividir eles entre dois. Os que têm ciclo pulmonar para maturação das suas larvas e os que não fazem ciclo pulmonar. Dentre os que fazem ciclo pulmonar, vocês têm que pensar aí na ascaridíase, que faz aquele bolo de ascarides. É a verminose mais prevalente em crianças, porque elas ficam se auto-reinfectando. E aí, às vezes, pode fazer até um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Mas fora da faixa etária pediátrica, a ascaridíase não costuma ter muita relevância, tá bom? A gente vai ter a estrongiloidíase, e aqui sim eu queria que você acendesse todas as luzes para você. Por quê? Porque a imensa maior parte da população é portadora assintomática do estrongiloides, e se você vai usar corticoide, fazer algum pulso, alguma coisa do gênero, o corticoide ele meio que estimula o estrongiloides a fazer o seu ciclo reprodutivo. E para o estrongiloides em especial, o homem basta, ou seja, todo o ciclo reprodutivo dele é feito dentro do próprio corpo humano, e aí ele consegue ter uma reprodução estrondosa. E como eles fazem ciclo pulmonar, você tem que pensar assim: se um verme faz ciclo pulmonar, ele de alguma forma caiu na corrente sanguínea. Por quê? Porque se ele não caísse na corrente sanguínea, como é que ele ia atingir o pulmão só pelo trato gastrointestinal? Então, assim, quando você estimula esse ciclo reprodutivo do estrongiloides, ele vai cair na corrente sanguínea para ir para o pulmão maturar as suas larvas, e com isso ele arrasta
bactérias entéricas ali dos nossos intestinos e você abre um quadro francamente séptico, sepse por bacilos gram-negativos, tá bom? Bom, a ancilostomíase, que vai causar aí uma anemia ferropriva, que é a doença do amarelão aí, de andar descalço, aquelas coisas do Jeca Tatu, mas também não aparece muito aí nas provas para vocês, e a toxocaríase, que faz basicamente a larva migrans visceral, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui na aula, tá bom? Agora, dos vermes que não fazem ciclo pulmonar, nós vamos ter aí a teníase, que é associada à cisticercose, que é uma das causas de epilepsia de início na fase adulta. A enterobíase, que causa... E os vermes anais, eu brinco, que são os que causam doenças mais aí retais, que aí a gente vai ter a enterobíase, que faz muito prurido anal, principalmente nas crianças, e a tricuríase, que causa aí uma hipotonia do esfíncter anal, e você pode ter um prolapso retal, tá bom? E vermes, de maneira geral, a gente vai tratar com albendazol, mas cuidado aqui com a ivermectina, principalmente aqui para estrongiloidíase. E o que mais você tem que saber? Quem causa eosinofilia são vermes. Eu falo também para vocês de eosinofilia quando a gente discute lá esquistossomose na aula de doenças parasitárias. Agora, você não vai esperar nem amebíase, nem giardíase, protozoários em geral, causando eosinofilia, tá bom? No sangue periférico. A única exceção de protozoário que causa eosinofilia é a isóspora. E isóspora, vocês só tem que lembrar com relação à diarreia associado ao HIV positivo. Diarreia em HIV, a gente vai pensar em Campylobacter jejuni, basicamente, e Isóspora belli. Existem alguns outros que a gente também acaba pesquisando, óbvio, mas esses são os dois principais, tá bom? Bom, então, para você não esquecer de complicações, a amebíase, abscesso hepático, com colite amebiana, mas a maioria da parte dos pacientes é assintomático, o tratamento é essencialmente metronidazol, giardíase, faz uma síndrome desabsortiva, muita esteatorreia, tratamento é a nitazoxamida aí, que seria o Anita, ou metronidazol, estrongiloidíase, corticoide, ligado à ivermectina, não esqueça, e teníase, principalmente a neurocisticercose, uma das causas de epilepsia aí na idade adulta, tá bom? Então, começando aqui com essa questão, um tanto quanto simples, mas muito elegante, que caiu aí na USP em 2022, olha só, uma enteroparasitose com 6.500 de leuco e 10% de eosinófilos. Você vai se perguntar, mas isso é uma eosinofilia? Com certeza, a gente tem que lembrar que a definição de eosinofilia é acima de 500 eosinófilos totais em sangue periférico, não é simplesmente uma questão de percentual. Então, ainda que você não soubesse até quantos por cento era normal de ter de eosinófilo em sangue periférico, você teria que sacar que aqui você tem uma eosinofilia. E aí, ele te pergunta qual que é o parasita improvável, ó, estrongiloides, tricuríase, ascaridíase ou giardia. Então, assim, ele te deu 3 vermes e um protozoário. A resposta é o protozoário. Mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que acontece cada uma dessas, como que se dão cada uma dessas parasitoses, tá bom? Então, assim, a amebíase, ela é causada pela entamoeba histolítica, de tecido, lítica de lise. Ela faz lise dos tecidos, por quê? Porque ela faz uma colite amebiana invasiva e justamente por ser invasiva tem risco de fazer abscesso hepático, tá bom? Bom, e por fazer essa lise de tecidos, ela tem produtos patológicos, tem sangue, tem muco nas fezes, e essa diarreia baixa, com vários episódios, tenesmo, produtos patológicos, e toda essa questão um pouco mais dramática, tá? Com relação, os ovos acabam penetrando no intestino e caindo no sangue, com esse risco de abscesso hepático aí. Com relação ao diagnóstico, veja bem, a gente até pode fazer a sorologia, mas a sorologia vai te indicar somente um contato prévio com a ameba.
Coentamoeba, né? Não a ameba, Coentamoeba. Então, assim, é muito complicado você fazer sorologia, porque eventualmente, em algum momento da sua vida, você já teve uma amebíase assintomática e isso não vai te ajudar no diagnóstico daquela colite propriamente dita. No geral, uma colite, a gente simplesmente olha e trata. A gente não corre exatamente atrás do agente etiológico, mas de qualquer forma, se você quisesse fazer aí o diagnóstico definitivo, a gente teria que fazer o exame de fezes, tá bom? Principalmente pela técnica de Faust. E para tratamento, a gente vai cair aí principalmente em metronidazol. Às vezes a gente precisa de um tempinho mais prolongado, aí uns 10 dias, tá bom? Bom, mas então sobre esse abscesso hepático que a amebíase pode contribuir. O abscesso, pessoal, ele é, no imensa maior parte, de etiologia a esclarecer, que a gente diz criptogênico, mas de qualquer forma começa a ter uma dor ali em hipocôndrio direito, ocorre um pouco mais frequentemente em homens do que mulheres, tá bom? E aí você vai ter um aumento de enzimas canaliculares, mas você não tem lesão de hepatócitos, nem nada do gênero, então a parte de transaminase segue normal. Aí você vai ver aquela coleção, obviamente, dentro do fígado, em algum dos lóbulos, enfim, e você tem que fazer a drenagem. Nada como bisturi ciclina para resolver um abscesso hepático, tá bom? Então você faz uma punção via radiointervenção ou você deixa algum dreninho ali, tirando esse líquido, mas imensa maior parte dos casos, não imensa maior parte, mas metade dos casos, você não vai encontrar qual é a etiologia mais provável. E aí a gente tem que cobrir o quê? A gente tem que cobrir enterobactérias, a gente tem que cobrir anaeróbios e a gente tem que cobrir a amebíase, basicamente isso. Então, assim, um esquema de ceftriaxona e metronidazol ou um esquema de pipetazo vai super bem, desde que você faça controle cirúrgico do foco. É um foco fechado, você tem que ir lá e resolver esse BO, tá bom? Então, olha só essa questão um pouco mais antiga que caiu na Unicamp em 2020, mas muito interessante. Dá uma lida aqui no enunciado. Próximo slide vão ser as alternativas, já vou passar. Aqui estão as suas alternativas. Dá uma lida, que agora eu vou voltar e destacando o que era importante do enunciado para você sacar. Bom, então nós tínhamos o quê? Uma paciente feminina de 52 anos que procurou o pronto-socorro com uma astenia, uma febre vespertina de até 39 graus e uma dor aonde? Em hipocôndrio direito. Aí você foi lá e suspeitou o quê? Ah, deve ser uma cólica biliar complicada, algo do gênero. Errado não tá o seu raciocínio, pediu uma tomografia e veio uma bolota hipodensa e bem delimitada, com umas bolotinhas filhas aqui, menores, em fígado. Então, ok, o que eu tenho aqui é um abscesso hepático e não há tanta dúvida disso, porque ó, tem uma leucocitose aí discreta, transaminases estão normais e canaliculares estão alteradas, PCR também aumentado. E aí, dentre as alternativas, se você voltasse para cá, vamos ler uma por uma? Então, ó, coletar hemoculturas, ok. Assim, o paciente está tendo febre, é um foco fechado, mas possível de ser bacterêmico. Você vai coletar hemoculturas, você vai drenar esse abscesso com certeza e iniciar vancomicina para cobrir Staphylococcus aureus resistente à oxa. Por quê? Que fatores de risco ela tem para ter um MRSA? Vamos lembrar quais são os fatores de risco para isso? Principalmente pacientes em assistência constante à saúde, então pacientes dialíticos, pacientes oncológicos, pacientes provenientes de casas de repouso, de instituições de longa permanência, pacientes com internações recentes nos últimos 2 meses ou em uma internação mais prolongada, acima de 20 dias. Então, assim, não vejo fatores de risco para você querer cobrir MRSA nela, tá bom? Coletar, a afirmação B, coletar hemoculturas, gostei. Drenar o abscesso, gostei. Iniciar ceftriaxona e metronidazol, gostei. Para cobrir anaeróbios, streptococcus e BGNs. Não parece tão errada. Vamos ler a C agora. Coletar hemoculturas, iniciar metronidazol para tratar entamoeba histolítica e repetir a tomografia em 7 dias.
me pareceu bastante insuficiente, né, pessoal? Porque aqui você nem drenou, você fez uma monoterapia, você pensou num agente único, enfim. E coletar hemoculturas e iniciar vancomicina e metronidazol para cobrir o estáfilo resistente à oxacilina e à entamoeba histolítica. Então, assim, né, acabamos então aqui ficando com a afirmação B. Ah, mas e estreptococcus? Estreptococcus é importante eu cobrir? Assim, pessoal, né, você tem que considerar que o gênero Streptococcus, ele tá muito presente também eu não gosto muito de falar flora, porque não é flora, não são, enfim, mas na boca tem os estreptos do grupo Viridans e algumas outras coisas, então cabe você cobrir. Você tem que lembrar também do Strepto bovis, por exemplo, essa paciente, eventualmente a gente investigaria com uma colonoscopia, para ver se ela não tem aí algum tumor coloretal que possa ter translocado. Afinal de contas, se ela é tão sem fatores de risco assim, da onde que ela formou esse abscesso em fígado normalmente? Então, eventualmente, a gente investigaria com uma colono, e aí você tem que lembrar da associação de câncer coloretal com Strepto bovis, tá bom? Então, é a afirmação mais correta, sim, ainda que você tenha achado estranho a questão do estreptococo. Agora nós vamos falar da outra parasitose aí no contexto dos protozoários, que é a giardíase, que é causada pela Giardia lambda, que eu já comentei com vocês, que causa a diarreia, é muito associada à diarreia do viajante, que é aquela diarreia que se instala de 1 a 2 semanas após a viagem, tá? Bom, ela faz eminentemente uma duodenite, então assim, amebíase, colite, giardíase, duodenite. É uma diarreia alta, com muita dor epigástrica, faz uma síndrome desabsortiva, tem fezes com restos alimentares não digeridos, então é muita flatulência, as fezes mal cheirosas, é um dramalhão. Eu já tive giardíase e é horrível, pessoal, dói muito, 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 e quando você vai no banheiro, assim, parece que você tomou uma cartela de Orlistat, é um show de horrores, tá? Bom, mas assim, ela também, você vai ter a ingestão dos cistos, e aí no estômago eles liberam os trofozoítas, mas eles não chegam a invadir a mucosa intestinal. Então você vai ter os restos alimentares, mas você não vai ter produtos patológicos. E cuidado que giardíase, quando em caráter crônico, ela pode aí, inclusive, resultar, por exemplo, em uma desnutrição infantil, principalmente em áreas com baixos níveis socioeconômicos, tá bom? Bom, o diagnóstico aqui é aquela mesma coisa. Se você quiser, você tem que fazer o parasitológico de fezes pelo método de Faust, mas no geral a gente faz um tratamento empírico baseado em clínica, tá? E o tratamento pode ser tanto com imidazólicos, tanto com o metronidazol, quanto com a nitazoxamida, mas um ciclo mais curto aqui costuma já resolver o seu problema, não precisa ser tão estendido quanto o ciclo da entamoeba histolítica, da amebíase, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte dos vermes. E lembra que quando eu falei dos vermes, eu dividi eles entre os que fazem ciclo pulmonar e os que não fazem ciclo pulmonar. Por quê? Porque existem os vermes cujas larvas têm que maturar no pulmão por uma série de mecanismos fisiopatológicos e pressão de oxigênio, tá bom? Então, quais são os vermes que fazem ciclo pulmonar? A gente vai ter esse acrônimo de SANTA. SANTA, S de estrongiloidíase, A de ancilostomíase, N de Necartur, que vai causar aí o amarelão, o T de toxocaríase, tá bom? Saiu digitado um pouquinho errado ali, e o A de ascaridíase, tá? Bom, e aí eles são vermes que o quê? De alguma forma você os ingere, ou eles penetram pela pele, tá bom? Eles vão aí chegar nos intestinos, bibibi, bobobó, mas eles precisam passar pelo pulmão. Então você vai lá, manda eles cair no seu sangue, coisas do gênero, vão para o seu pulmão, são maturados, aí eles causam uma tosse, pá,
você começa a tossir, ou você começa a ter acessos de asma, por exemplo, coisas do gênero, tá bom? Por quê? Porque aí eles precisam ser botados para fora e deglutidos para voltar para o intestino, que aí eles são eliminados nas fezes e fecham o ciclo deles. Essa maturação pulmonar, com tosse, crise de asma, pode ter também uma febre, uma dispneia, tem um acrônimo chamado de Síndrome de Laffer, tá bom? O que caracteriza na imagem radiológica é um infiltrado, no geral vai ser micronodular, tá bom? Mas pode ser um pouco mais reticular, em raio-x, e é aquela coisa, você faz um raio-x, dali 2 dias você repete o raio-x, o infiltrado não tá mais lá, ou ele tá em alguma outra área. E a gente tem que sempre lembrar, quando nós falamos de vermes, de eosinofilia, tá bom? Bom, então olha só, dá uma lida aqui nessa questão que caiu no Oswaldo Cruz em 2022, questão bastante bonita, eu já vou responder ela no próximo slide. Então, o que temos aqui? Uma mulher de 22 anos, trabalhadora de área rural. Por si só, isso implica em alguma vulnerabilidade social. E assim, pessoal, se o examinador te deu uma vulnerabilidade social, ele pode te pedir uma pneumonite por hipersensibilidade? Até pode, mas vamos juntar um pouquinho Lé com CREA aí, né? Então, beleza. Procura atendimento médico por tosse seca, febre baixa de 37,9 por um dia. Refere episódios prévios semelhantes e familiares com o mesmo quadro clínico e evolução correlatos. Então, assim, isso te dá alguma ideia de algo envolvido com o social, tá bom? Bom, radiografia de tórax evidenciou um infiltrado periférico simétrico. Interessante, né? Exames laboratoriais, HB, HT, leuco aumentado, 45% de eosinófilos, pessoal. Pelo amor de Deus, isso junto de uma vulnerabilidade social, com familiares também, com o mesmo quadro. E aí ele te diz para completar, após 3 dias de reavaliação clínica, assintomática e com radiografia de tórax normal. Que infiltrado é esse que se resolve tão rápido, causa febre e eosinofilia numa trabalhadora rural? Isso é uma parasitose intestinal e é um quadro clássico de uma síndrome de Laffer. Às vezes pode aparecer aí para vocês também como uma asma refratária, tá bom? Bom, então no campo das verminoses, o que eu quero que você saiba, porque sempre cai na sua prova, é sobre a estrongiloidíase. Por quê? Porque ela tem justamente essa questão de que o Strongyloides stercoralis, que é essa larva currens aqui, bem bonitinha, ele consegue fazer todo o seu ciclo reprodutivo dentro do homem mediante o estímulo de uma corticoterapia. Então é o seguinte, a larva currens, ela penetra por pele íntegra, tá bom? De você andar descalço ali na terra, em zonas rurais, coisas do gênero. Bom, e faz lesões serpiginosas que podem ser pruriginosas ou não, mas fato é que ela vai fazer lá seu ciclo pulmonar para ter a maturação ali, para você tossir, engolir, eles ficarem alojados no seu intestino. Imensa maior parte dos pacientes é absolutamente assintomática, tá? Mas se você for imunossuprimir com corticoide por algum motivo, você pode ter aí o trigger para eles iniciarem o ciclo reprodutivo deles, e eles têm capacidade invasiva, então eles vão para a corrente sanguínea, e ao ir para a corrente sanguínea eles arrastam os BGNs, e é assim que eles fazem a sepse por gram-negativos, que pode ser um quadro realmente muito grave, tá bom? Bom, como toda parasitose, se você quiser fazer um diagnóstico, o método seria pelo parasitológico de fezes, e aqui a coloração mais recomendada é a de Barman-Moraes, tá? Mas no geral a gente simplesmente faz o tratamento. O tratamento preferencial é com ivermectina, pessoal. Por quê? Porque ivermectina pega todas as formas larvais, pega todas as formas, desde as larvas jovens até as formas adultas, tá bom? Mas você pode, por exemplo, usar alternativamente o albendazol ou o melbendazol, e às vezes é por isso que fala, você come muito
muito fora de casa, então toma um albendazol a cada 6 meses, tá bom? Por quê? Porque aí você só pega as formas adultas com eles, mas se você não tá pensando em uma estrongiloidíase disseminada, isso daí vai bem, tá bom? Bom, então cuidado aqui, corticoide é igual ivermectina, e você tem que lembrar bastante disso, até porque aparece muito na sua prova. Bom, e olha só essa questão aqui que caiu no Enare agora esse ano, para dar uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Então, o que nós tínhamos aqui? Um homem de 36 anos, morador de área rural, portador de lúpus, em uso de corticoide. Bom, e aí ele tem uma tosse crônica e um prurido e um desconforto abdominal recorrente há meses. E ele não te dá maiores especificações, mas ele te dá, ó, um eosinófilo estouradíssimo, um infiltrado pulmonar meio micronodular e às vezes até um pouco confluente. E com um VHS e um PCR super baixo, meio que para te dar a ideia de que o lúpus está controlado. Tá controlado por quê? Porque você está dando corticoide e esse corticoide desse morador de zona rural tá fazendo estrongiloides comer solto ele ali, tá bom? Bom, e olha só essa outra questão aqui que caiu na USP em 2022, questão bastante inteligente, para que eu já vou responder no próximo slide. Então, o que nós tínhamos aqui? Uma mulher de 46 anos com infecção pelo HIV há 15 dias de diagnóstico sem tratamento regular. Beleza, iniciado o quadro de pneumonia por pneumociste girovese, tudo certo, com sulfa e metilpred 80 mg dia. Bom, o que a gente faz é prednisona 40 mg de 12 em 12, fez aí uma metilpred 80 dia, já é um pouco exagerado na correspondência, mas não vou entrar no mérito da questão. Ponto é que após 6 dias de tratamento, o paciente evoluiu com manchas no corpo, olha, manchas circulares, tá bom? E nova piora respiratória. E aí você coletou uma secreção traqueal e você viu que as larvinhas do Strongyloides stercoralis, ou seja, ela teve uma piora por uma síndrome de Luffer devido a uma estrongiloidíase disseminada com trigger por essa dose cavalar aqui de metilpred que você deu para ela. E o tratamento disso preferencial é com ivermectina, albendazol seria o tratamento alternativo, não tanto preferencial nesse caso, por estarmos pensando numa estrongiloidíase disseminada, tá bom? Bom, a ascaridíase é um pouco mais importante no contexto da pediatria, vou passar aqui bem rápido, tá bom? Mas ela é a parasitose mais prevalente, inclusive porque as crianças ficam se auto-infestando e porque os ovos da ascaris são capazes de sobreviver por muito tempo no ambiente e são vermes pequenininhos, mas são muito numerosos. Imensa maior parte das crianças é assintomática, mas ela pode formar aquele bolo obstrutivos de ascaris, tá bom? E cuidado, que aqui você não pode dar o metronidazol, porque os imidazólicos, eles meio que irritam os vermes, e aí tem maior risco de fazer quadros obstrutivos. Se você quiser, você tem que tratar com albendazol, e o diagnóstico é o parasitológico de fezes, tá bom? A teníase, ela também não costuma ser muito cobrada enquanto parasitose. Ela costuma ser cobrada mais enquanto complicação. A principal complicação dela é a cisticercose, que a gente se preocupa um pouquinho mais no contexto da neurocisticercose, que é uma das causas de epilepsia de início na idade adulta, tá bom? E aí você vai ver basicamente pontinhos calcificados em córtex cerebral. Mas você pode ter, por exemplo, cisticercose em músculos, cisticercose intraabdominal. Então, sempre que vê um monte de pontinhos calcificados que parece que salpicou alguma coisa, pensa em cisticercose, tá bom? Por quê? Porque a teníase, ela também é bastante prevalente, ela vulgarmente é conhecida como a solitária, porque ela, sim, é um verme gigantesco, é um verme que chega a ter metros, tá? Porque ela vai fazendo essas proglótides, vai se reproduzindo, meio que criando subunidades dela mesma, tá? Bom, e você vê a eliminação dessas proglótides em fezes se você
você fizer a tamização das fezes, tá bom? Mas ninguém faz isso na prática. Na prática a gente trata e trata como? Com o famoso albendazol, tá? Bom, a ancilostomíase, que é a doença do Necartur, o amarelão aí associado ao Jeca Tatu. O Necartur, pessoal, a gente vai ter dois agentes etiológicos envolvidos aí não tanto na ancilostomíase, mas enfim, o Necartur americanus e o Anciostoma duodenalis. O Ancilostoma brasiliensis, ele é um pouco mais relacionado ao bicho geográfico. Bicho geográfico, por quê? Porque faz aquelas lesões em pele, aonde tenha penetrado, que vão parecendo que tem uns caminhozinhos assim desenhados, que eu já vou mostrar para vocês. Mas o amarelão, basicamente, acontece porque o Necartur, ele usa esses dentinhos dessa microscopia aqui aumentada para se fixar nas paredes do intestino, principalmente aí intestino delgado, tá bom? E fica basicamente chupando o sangue e aí dá um quadro anêmico, dá um quadro de uma indisposição, lembra bastante do Jeca Tatu. O diagnóstico também é pelo parasitológico de fezes e o tratamento também é pelo albendazol. E olha só essa questão bem legal aqui, que caiu na USP Ribeirão agora em 2023. Dá uma lida que eu já vou responder ela. Bom, então, conforme prometido, uma questão envolvendo um bicho geográfico. Basicamente, o paciente veio no pronto-socorro com uma lesão no braço há 5 dias. E a imagem não ficou tão bonita assim, enfim. Se você olhar direito aqui, olha só, parece que vai fazendo um desenhinho na pele e são lesões muito pruriginosas. Ah, mas você tem certeza de que isso é um bicho geográfico? É um Ancilostoma duodenalis? Isso não poderia ser uma lava Currens, por exemplo, de um Strongyloides? Até poderia, mas enfim, o tratamento, de qualquer forma, acaba caindo aí no albendazol. Então, se você não sabe o que chutar em termos de parasitoses intestinais, chuta o albendazol, tá bom? Vai dar bom. Bom, aí vamos agora finalizar essa parte da aula com a enterobíase e falar um pouquinho dos vermes anais, tá bom? A enterobíase, assim como a ascaridíase, ela é um pouco mais importante no contexto aí da pediatria e ela causa aí bastante prurido anal, tá? E o diagnóstico, porque tem deposição dos óvulos ali, e esse prurido anal é principalmente noturno, devido à atividade do bicho mesmo, tá? E temos também a tricuríase, que vai causar uma hipotenia esfincteriana, tá bom? E aí ocorre com um prolapso retal, mas também nunca vi cair nas suas provas, então não costumo dar muito destaque a isso. E, por fim, a toxocaríase, que é basicamente um parasita do cão, tá? Das fezes do cão. Mas, às vezes, quando você leva seu animalzinho infectado na praia, essas larvas podem aí acabar penetrando o homem e ter esse parasitismo acidental. Elas fazem granulomas eosinofílicos, principalmente em fígado, às vezes também em olho, e causam as maiores eosinofilias da medicina. Então você vai ver assim eosinófilos de 67, 70, 80% em sangue periférico, tá bom? E o diagnóstico o diagnóstico final é somente feito por biópsia, tá? Mas como tudo, o tratamento acaba caindo no albendazol, que foi o que eu falei para vocês, tá bom, pessoal? Então, aula um pouquinho mais chata. Enfim, tentei tornar ela um pouco mais palatável aí para vocês. Espero que tenham gostado e bons estudos!